bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro incrível que eu acabei de ler e eu aprendi muita coisa com ele. É esse aqui, Auto Perdão, o aprendizado necessário. Foi escrito pelo Rossandro Klinger. Antes de começar a falar sobre o livro em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor. O Rossandro é um psicólogo clínico. Ele é palestrante também, e então ele dá palestras sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre educação. E ele tem um canal no YouTube. Então o canal dele tem muitos vídeos. Se você for lá no YouTube e colocar o nome dele, você vai ver várias palestras. Tem muitas palestras completas que você pode assistir. Então ele fala sobre temas assim muito relacionados a essa jornada do autoconhecimento. Então, se você ainda não conhece, vale a pena dar uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal dele. E eu acho que é importante ressaltar também que o Rossandro é membro da Associação de Médicos Espíritas. Então, ele tem uma ligação com o movimento espírita, com a doutrina espírita. Mas as palestras dele não são necessariamente ligadas à doutrina. Ele sempre fala desses assuntos, claro, sob a ótica dos ensinamentos de Cristo, de Kardec, mas independente de você acreditar ou não, as palestras dele são assim fantásticas e podem ser assistidas por pessoas de qualquer religião ou sem religião, porque os ensinamentos que ele traz são universais. E ele fala muito bem, a didática dele é muito boa, e ele tem até um tom meio humorístico, meio engraçado, né? Então ele faz umas brincadeiras, assim, no meio das palestras, que é muito bacana. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra, né, ao vivo, do Rossandro na universidade onde eu trabalho, né? Teve um evento, e ele foi um dos palestrantes, então eu tava lá sentada na segunda fila, vi ele de pertinho, pude tirar foto com ele. Ele é super simpático e assim, foi uma experiência muito boa. Agora voltando ao livro. Então, esse livro aqui, ele é muito fácil de ler. Você lendo o livro, parece que você está ouvindo uma palestra, né, do Rossandro, então você lê muito rápido, é muito fácil de se compreender. Ele permeia a narrativa dele com exemplos, com casos que aconteceram, casos reais, histórias dele. Então a compreensão ela é bem fácil. Esse livro aqui fala sobre auto-perdão, que nada mais é do que perdoar a si mesmo. A gente fala muito de perdão, né? A gente precisa perdoar as pessoas, que o sentimento de mágoa e de raiva é ruim, então que precisamos perdoar, precisamos oferecer a outra face. Mas e nos perdoar? Nos perdoar também é necessário, muitas vezes até mais do que perdoar os outros, porque a coisa mais difícil que existe é você se perdoar. É difícil perdoar os outros também, mas perdoar a si mesmo é mais difícil ainda. Então, nesse livro, o autor, antes de nos falar sobre o auto-perdão em si e o perdão, ele começa nos falando sobre o ressentimento. Porque se a gente for analisar bem, de onde nasce a necessidade de perdoar? Por que você tem que perdoar alguém? Por que existe a necessidade de perdoar alguém? Porque existe o sentimento de ressentimento com relação a algo que a pessoa te fez, alguma situação pela qual você passou. Então é o ressentimento que gera a necessidade de perdoar. Tem um trecho muito interessante que ele faz uma análise da palavra, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. É muito óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. O que é ressentimento? Ressentir. Sentir novamente. Isso é muito interessante, porque quando nós temos um ressentimento de uma pessoa ou de alguma situação, o que acontece, né, quando você tem uma mágoa, um ressentimento? Você, ao lembrar daquela situação, você sente o que você sentiu quando aquilo estava acontecendo.
E é um ciclo vicioso, você fica ressentindo aquilo. E é isso que faz mal pra gente. Por que a gente precisa perdoar? Não é só porque nós precisamos dar uma chance a outra pessoa, nós precisamos perdoar porque é um sentimento cristão, se você é uma boa pessoa, você perdoa. Você precisa perdoar o primeiro e o principal motivo pelo qual é necessário tentar e conseguir perdoar. Porque quando você perdoa, você se livra do sentimento que aquilo te causou. Você se libera do ressentimento. Você não perdoa para fazer um bem para outra pessoa. Sim, também, indiretamente, também. Mas você perdoa para se libertar. Então é isso que o Rossandro fala nesse livro e que é muito interessante você olhar o perdão por uma outra ótica, que é a ótica de que na verdade você perdoa para si, muito mais do que para o outro. Então é difícil você, quando vive uma situação muito ruim ou quando alguém te faz uma coisa muito ruim, aquela pessoa te prejudicou, fez você sofrer, te causou algum mal, é difícil, mas você ficar ressentindo aquele sentimento, aquela dor que você sentiu no momento em que o mal estava sendo causado a você, isso vai perpetuar esse sentimento. Então você conseguindo perdoar, você interrompe esse ciclo e diminui a dor, diminui o sofrimento que isso te causa. Tem uma coisa muito interessante nesse livro, ele vai falando, de acordo, conforme ele vai desenvolvendo o tema. Tem um capítulo chamado A Mágoa Nossa de Cada Dia. Esse capítulo é uma flechada, porque fala muito sobre isso, sobre as pequenas mágoas que a gente vai guardando ali do dia a dia, coisas que parecem pequenas, mas que vão se acumulando, e só vão te causando dor e sofrimento. Então, evitar a mágoa é um exercício que todos nós deveríamos fazer diariamente. Eu não tô aqui dizendo que seja fácil, gente. Nós somos humanos, nós ainda temos essa coisa do sentimento muito exacerbado, mas nós precisamos entender que mágoa e ressentimento só fazem mal a uma pessoa, a nós mesmos. Você ficar com ressentimento de uma pessoa não vai causar mal nenhum para outra pessoa, vai causar mal para você. Então, é necessário se libertar disso. Por isso que é necessário perdoar. Tem uma outra passagem aqui, um capítulo do livro, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: o que não é perdoar. Porque muitas vezes a gente acha que perdoar, tem esse consenso, esse senso comum, de que perdoar é esquecer. Perdoar é dar uma outra chance à pessoa. Perdoar é confiar novamente na pessoa. E ele diz aqui que não é nada disso. É muito interessante. Eu vou achar aqui o capítulo para vocês e vou ler os trechos porque é muito interessante. É esse capítulo aqui. O que não é perdoar. E aí tem os tópicos, Claro, ele vai desenvolvendo aqui os tópicos, mas em síntese é isso. Então, o primeiro tópico, ele diz: perdoar não é esquecer. Então, para perdoar alguém, você não precisa esquecer o que a pessoa te fez. Você não precisa esquecer aquela situação. Você não precisa esquecer do fato em si. Até porque, como ele mesmo diz aqui, isso é possível. Se você sofreu um grande mal, um grande sofrimento, a ponto de ter guardado ressentimento disso, é porque esse fato te marcou e você não vai conseguir esquecer o fato. Então, perdoar não é esquecer. Você pode perdoar para se livrar do sentimento, para se livrar do ressentimento, se livrar da mágoa. Mas isso não significa que você vai esquecer. Você não precisa esquecer.
Você só não precisa ficar naquele ressentimento da situação. Deixa o ressentimento embora, mas aquilo vai estar ali, guardado na sua memória, até como um aprendizado. Eu achei isso muito interessante. Aí, no outro tópico, ele diz assim: perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Então, quando você perdoa uma coisa errada que uma pessoa te fez, isso não significa que você vai diminuir a gravidade do que ela fez. Por exemplo, uma pessoa atropelou um familiar seu. Essa pessoa estava dirigindo embriagada. Ela cometeu um erro. Essa situação te causou sofrimento, te causou um ressentimento e você faz todo aquele processo para perdoar, para se livrar do ressentimento e da dor que aquilo continua te causando, mesmo depois que o fato já passou. Mas isso não significa que aquela pessoa, você perdoou a pessoa, mas aquela pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez. A pessoa vai ter que, conforme a situação, ela vai ter que sanar aquele erro, ela vai ter que pagar por aquilo. Então, perdoar não é diminuir a gravidade do equívoco ou do acontecimento. Isso é muito interessante também. Aí, em seguida, o outro tópico é: perdoar não é permitir o erro. Então, aqui é uma situação muito comum. Você perdoa uma pessoa que te fez alguma coisa, a pessoa acha que tá tudo bem, ela perdoou, e aí a pessoa vai lá e faz a mesma coisa de novo. Aí você perdoa de novo, mas você tá permitindo que a pessoa continue repetindo o erro. Então, perdoar não é isso. Você perdoa, mas você corta aquela situação, você corta aquele erro, para que isso não vire um ciclo. E acho que tem mais um tópico aqui. Tem dois. Ó, o próximo é: perdoar não é esperar um pedido de perdão. Então, às vezes acontece alguma situação que, na verdade, as duas pessoas estão erradas e uma tem que perdoar a outra, né? Então, aí você fica: eu perdoo o fulano, só se ele vier me pedir perdão primeiro. Se ele me pedir perdão, eu também perdoo. Não, isso tá errado. Porque você tem que perdoar por você, não pelo outro. Então, você faz a sua parte, você perdoa, você se livra do ressentimento e a outra pessoa é a outra pessoa. Se ela quiser te pedir perdão, é outra história. Mas você tem que perdoar, independente da outra pessoa. E o último tópico aqui desse capítulo é: perdoar não é parar de sentir a dor. Então, quando você sofre um mal muito grande, que te causou uma dor muito grande, assim, aqui falando de coisas grandes, né? Isso não significa que o ato de você perdoar a pessoa vai fazer com que você pare de sentir a dor. A dor vai ficar lá, em alguns momentos você vai tornar a sentir. Mas perdoando, você se livra do ciclo do ressentimento. Então essa dor, ela vai vir vez ou outra, mas ela não vai estar ali o tempo todo, né? Então, eu achei isso aqui, esse capítulo foi, assim, foi o meu preferido, porque realmente quebra alguns tabus, né? Que a gente acha que perdoar é esquecer, perdoar, eu perdoei, eu vou voltar a confiar na pessoa, eu vou permitir que a pessoa faça comigo de novo a mesma coisa, não é nada disso. Então, acho que o principal aprendizado desse livro aqui é justamente esse. O ato de perdoar é uma coisa que você faz para você mesmo. Mas aí, chegando do capítulo que dá título ao livro, né? O auto-perdão. Então, no último capítulo, ele fala sobre o auto-perdão, que é a coisa mais difícil de se fazer. Você se perdoar. Então, e quando o causador do ressentimento é você mesmo? E aí? É mais difícil, né? Então aí ele discorre sobre isso, e a lição que fica é que perdoar a si mesmo é entender que você fez uma coisa que não devia, aquela coisa que não devia, aquele erro,
aquele ato causou um mal, às vezes para outras pessoas, às vezes para você mesmo, mas que aquela situação, ela aconteceu e você não pode mais voltar atrás nela. Não há nada que você possa fazer. Se for uma situação que você possa pedir perdão a outra pessoa, você deve fazer isso. Mas se perdoar é você entender que aquilo aconteceu e que você está disposto a que não aconteça mais. É se dar uma nova chance. E muitas vezes é mais fácil perdoar os outros do que perdoar a si mesma, porque quando você é o causador do mal, normalmente o ressentimento ele vem acompanhado da culpa. E a culpa é um sentimento muito difícil de lidar. Então, o que ele fala nesse livro, com relação ao auto-perdão, pode ser resumido a isso. Se auto-perdoar é se compreender que você, como humano falho, cometeu um erro, que você aprendeu com esse erro e que você está disposto, sinceramente, a não cometer mais esse erro. Ou não fazer mais o que seja lá o que for que você tenha feito que tenha te gerado esse sentimento. Então é isso. Acho que a maior lição que fica desse livro é que o auto-perdão é uma condição sem a qual ninguém consegue alcançar a paz de espírito. Então você precisa ter essa capacidade de se auto-perdoar para que você consiga ter paz interior, ter uma paz interna, até para que você possa se aprimorar como ser humano e batalhar ali dia após dia para ser uma pessoa melhor, para não cometer mais aqueles erros, enfim, para o seu aprimoramento pessoal. Então esse livro eu recomendo muito a leitura dele, ele é muito bom, sabe? É como ter uma conversa com alguém. A sensação que a gente tem é que a gente está conversando com o Rossandro. Eu acho que até pelo fato dele ser psicólogo, ele sabe como colocar, né, as coisas de uma maneira que faça você pensar, mas você se sente acolhido lendo esse livro. Eu acho que esse é o principal sentimento, é um sentimento de acolhimento. Então, se puderem, leiam, porque é muito legal, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo e até a próxima. Tchau!